Oi, pessoal, eu sou o Dr. Cooper And I'm Christina. e hoje vamos falar sobre conhecer, que é um dos assuntos mais importantes para alunos, porque alunos aprendem bem no começo, eu acredito, que conhecer significa know em inglês. Isso não é a verdade. Às vezes, conhecer significa know, mas em muitos contextos importantes, temos outros jeitos de dizer conhecer, em muitas frases super comuns. Então é importante superar os vícios que vêm por causa da simplificação da tradução, de pensar que conhecer só significa não. Vamos explicar tudo agora. Alright, let's go. Ok, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre conhecer lugares e conhecer pessoas, porque é muito diferente falar sobre conhecer lugares e falar sobre conhecer pessoas. Quando falamos sobre conhecer lugar, temos que lembrar que é quase nunca no em inglês. Temos outros jeitos de dizer. Então, uma pergunta comum é: você conhece o Brasil? É uma pergunta que muitas pessoas já tentaram dizer em inglês. O problema é quase todo mundo faz essa pergunta: do you know Brazil? E nós não vamos entender essa pergunta. Nós vamos ficar confusos porque nós não vamos saber exatamente o que você quer dizer com isso. Não é normal, sabe? Vamos pensar, ok, Cristina, quando alguém pergunta isso para você, o que você pensa? Eu penso que a pessoa quer perguntar para mim se eu conheço, se eu sei fatos sobre o Brasil. Por exemplo, do you know that Brazil is in South America? Or do you know that the language in Brazil is Portuguese? Or do you know that Brazil has a carnival? Isso mesmo, nós não vamos saber o que você quer dizer. Então vamos pensar, como é então? Você quer saber se eu sei onde fica o Brasil no mapa? Ou você quer saber se eu sei da cultura, se eu conheço a cultura do Brasil, a comida, etc. Não vamos realmente entender. O que você realmente quer dizer é: have you been to Brazil? Isso. E agora temos a dificuldade, porque a pessoa vai escutar have you been to Brazil? E ele vai achar: ah, não, Dr. Cooper, você não entende, você não sabe o português. Nós temos essa frase: você já esteve no Brasil. Eu sei que vocês têm essa frase, mas vocês perguntam mais: ou você já foi para o Brasil, ou você conhece o Brasil. A pergunta em português, você conhece um lugar, é muito comum. E como nós sabemos isso? Porque nós escutamos o erro muito frequentemente. So, não é do you know Brasil, isso não existe. Tem que ligar, tem que associar, conhecer com have you been to. Você tem que associar a pergunta, você conhece um lugar, com have you been to aquele lugar. Isso. Ok? Now, eu posso perguntar, por exemplo, para Cristina: have you been to Brazil? No, I haven't. Pode acreditar? I Isso. haven't been to Brazil. So, vamos responder numa resposta curta: não conheço, no I haven't. Eu conheço, yes I have. Ou a frase longa vai ser I haven't been to Brazil. Or I have been to Brazil. Então, você imagina que você está falando com uma pessoa da Europa. E você encontra ele e você fala para ele: ah, eu não conheço a Alemanha, mas eu conheço várias cidades na Europa. Não é muito comum dizer isso, pessoal. E como vamos dizer? Vamos dizer, só tem uma maneira de dizer isso. I haven't been to Germany, but I've been to many other cities in Europe. Europa. O que vocês têm que lembra, não é uma boa coisa simplesmente falar, ok, eu entendo have you been. Você já esteve. Porque você tem que começar a associar conhecer um lugar com have you been to, ou você vai continuar a cometer o erro. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa.
realmente a ideia de conhecer um lugar não existe em inglês. Nós não temos um bom verbo. É ótimo que vocês têm que conhecer, mas nós não temos um bom verbo. Então temos que aceitar que nossas traduções não são perfeitas, especialmente quando falamos sobre conhecer no futuro e no passado. Então, por exemplo, tem várias perguntas comuns e frases comuns com conhecer no futuro. Pode dizer algumas? Por exemplo, eu vou conhecer, ou é meu sonho conhecer, ou quero conhecer aquele lugar. Isso. Vou conhecer aquele lugar no mês que vem. Quero conhecer aquele lugar. É meu sonho conhecer aquele lugar. Nós nunca vamos usar o verbo no. Como dizemos? Temos 3 verbos que funcionam bem. Temos go, que é o mais comum. Você vai falar, mas go significa ir. Sim, lembra, nós não temos um verbo perfeito. Geralmente, quando vocês usam conhecer no futuro, nós vamos usar go. Também, menos comum, mas pode funcionar, é visit. E também se, e às vezes, se combina mais com conhecer do que os outros, porque vamos entender com se que é pela primeira vez. Só que é menos comum do que os outros. Então, para dar exemplos, eu posso dizer, eu quero conhecer Tahiti. Eu quero conhecer Tahiti. Eu gosto de lugares quentes. Quero conhecer Tahiti. Como diria isso, Cristina? Cooper wants to go to Tahiti. How do we pronounce Tahiti. it? Tahiti. He wants to go to. Or he wants to visit Tahiti. Or he wants to see Tahiti. E eu sei o que talvez vocês estão pensando, mas como vamos saber quando você fala Cooper wants to go to Tahiti? Como vamos saber que você está falando Cooper quer ir a Tahiti ou Cooper quer conhecer Tahiti? Não tem jeito. Você vai ter que saber pelo contexto. Se Cristina fala Cooper wants to see Tahiti, talvez a pessoa já vai saber que é pela primeira vez, mas é menos comum. Exactly. Okay. Ou Cristina, eu posso falar. What country do you want to go to? What country do you want to go to? I want to go to Switzerland. Oh yeah, Switzerland is beautiful. So eu posso perguntar, have you been to Switzerland? I haven't been to Switzerland, but I would like to go there. Exato. Está vendo como funciona? Nós não temos um jeito normal de falar eu quero conhecer. So ela fala I want to go to Switzerland. E eu não sei se ela está falando eu quero ir à Suíça ou eu quero conhecer a Suíça. Então eu pergunto, have you ever been to Switzerland? Você conhece a Suíça? E agora ela fala, I haven't been to Switzerland. E agora eu sei. O que vocês têm que entender é se você não vai falar what country do you want to know? Jamais, não vamos entender. Você não vai falar I'm gonna know Switzerland next month. Sorry. I'm gonna know Switzerland next month. Não, isso não faz nenhum sentido para nós. Então tem que aceitar esses verbos. Go, visit, or see, quando você está falando sobre conhecer um lugar no futuro. Agora vamos falar sobre conhecer no passado. E é basicamente o mesmo do que conhecer no futuro, só com uma diferença pequena. Então vamos supor que eu falo, eu conheci Kefalonia, ou nós conhecemos Kefalonia no ano passado. Kefalonia é que, Cristina? É uma ilha. It's an island in Greece. It's very close to where we live. Uma ilha na Grécia. An island in Greece. So, realmente conhecemos Kefalonia no ano passado. Como falamos isso? Well, tem 2 jeitos comuns, que seria we went to Kefalonia last year, ou we visited, fala. We visited Kefalonia last year. Isso. Não, nós temos um problema, porque isso não quer, quando vocês falam, eu conheci Kefalonia, nós sabemos foi pela primeira vez.
E quando nós falamos we visited Kefalonia ou we went to Kefalonia, a pessoa não sabe que foi pela primeira vez. Mas nós podemos melhorar isso falando assim. We went to Kefalonia last year for the first time. Or we visited Kefalonia last year for the first time. Isso. So, lembra. Visit, go. No passado, so went, visited. E que se você quiser que a pessoa saiba com certeza que realmente conheceu pela primeira vez, realmente você vai falar for the first time. Agora vamos falar sobre conhecer pessoas e vamos ter que apresentar um novo vocabulário. Meet. Meet. O passado de meet, Met. met. Agora, pessoal, vocês sabem meet, eu sei. Vocês sabem que meet significa encontrar. Mas vocês talvez não saibam que o significado mais importante de meet, o significado dominante de meet é conhecer pela primeira vez. E podemos mostrar isso com uma frase que eu acredito quase todos vocês sabem. E isso é, em português, prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay? Quando falamos nice to meet you, só falamos nice to meet you quando conhecemos alguém pela primeira vez. Alguém desconhecido e pela primeira vez nós falamos nice to meet you. É muito diferente se, por exemplo, estou em uma festa de Páscoa, ok? E um tio da Cristina está na festa que conheço muito bem. Eu não vou falar nice to meet you, porque eu já conheço ele. Vou falar nice to see you. Para meus amigos, eu falo nice to see you. Mas se estou conhecendo alguém pela primeira vez, eu falo nice to meet you. Então, pessoal, vamos praticar conhecer com algumas outras frases que eu acredito que geralmente muitos de vocês cometeriam erros e usariam o verbo no, ok? Vamos lembrar que é meet. Por exemplo, você pergunta, quando vocês se conheceram? Perguntando para nós, quando vocês se conheceram? Como diria isso? Você não diria when did you know each other? Não tem sentido, porque estamos falando sobre o momento de conhecer. Não é não. Como diria, Cristina? When did you meet? When did you guys meet? Isso. E se você pergunta when did you guys meet? Ou when did you meet each other? A pessoa não vai pensar em encontrar, pessoal. Ela vai pensar conhecer pela primeira vez. Lembra, meet, o significado dominante de meet é conhecer pela primeira vez. A pessoa não vai pensar em encontrar. Ok? Se Cristina, se você fala sobre sua melhor amiga, por exemplo, faz uma frase. I met my best friend more than 20 years ago. Ok. When you were a kid. Yes. Quando você era criança. I met my best friend when I was a kid. Ok. So, olha isso. O erro comum seria I knew my best friend when I was a kid. Mas não faz sentido, porque a primeira vez de conhecer, o momento de conhecer é meet, não é know. So, ela deve falar I met my best friend when I was a kid. E todo mundo vai saber que isso eu conheci. Não encontrei. Eu conheci minha melhor amiga. Ok. Ou você pode fazer uma pergunta para mim? Yes. What famous person would you like to meet? What famous person would you like to meet? Qual pessoa famosa você gostaria de conhecer? E como seria pela primeira vez, é meet, ok? E o que eu diria? Ok, eu não gosto de coisas modernas. Odeio coisas modernas, pessoal. Então, o que vou falar? Eu vou falar a verdade. I'd like to meet Clint Eastwood. Oh, also, I'd like to meet Eric Clapton. Isso, pessoal. Essas pessoas são gênios, né? Ok. Yeah. Finalmente,
vamos falar sobre quando conhecer significa não. Porque realmente, muitas vezes, conhecer significa não. Vamos voltar para a frase que Cristina acabou de dizer. Ela falou, eu conheci minha melhor amiga 20 anos atrás. Em inglês, ela falou, I met my best friend 20 years ago. Ela falou met, porque ela está falando sobre o momento de conhecer, e quando falamos sobre conhecer como o verbo momentâneo, vamos usar meet para conhecer pessoas. Vamos supor que ela falasse diferente. Conheço minha melhor amiga há 20 anos. Nessa frase, não está falando sobre o momento de conhecer, mas está falando sobre o estado de conhecer, a duração de conhecer. E quando falamos sobre isso, falamos no. Então, a frase muito comum é I have known my best friend for 20 years. Quando você fala sobre a duração de conhecer alguém, você vai falar no. I've known my best friend 20 years. E podemos fazer uma pergunta. Você pode, por exemplo, perguntar para mim, How long have you known your best friend? I've known my best friend for 11 years. So, estamos falando no, porque não estamos falando sobre o momento de conhecer, mas estamos falando sobre o estado de ser conhecido de outra pessoa, ou de outra pessoa ser seu conhecido. Ok? So, por exemplo, vamos supor que aqui na Grécia, por acaso, nós estamos em um lugar que tem goianos. Encontramos. E eu fico super animado. Eu falo, vocês são goianos? Mesmo, vocês conhecem Daniel Paniagua? Daniel Paniagua é meu amigo e ele trabalha para nós. Ok? E ele é de Goiânia. Não, claro, Goiânia tem 1,2 milhões de pessoas quase, né? Então, provavelmente eles não conhecem, mas é bem comum, né? Quando você conhece alguém, mesmo de uma cidade grande, fazer esse tipo de pergunta. So, do you know Daniel Paniagua? Eu não vou falar meet, porque estou falando sobre, ele é seu conhecido. Ele já é seu conhecido, né? So, agora nós estamos falando sobre um momento de conhecer, então vou falar no. Do you know Daniel Paniagua? Está entendendo, pessoal? Outro exemplo seria, I don't know many people in Greece. I don't know many people in Greece. Porque estou falando que não tenho muitos conhecidos na Grécia. I don't know many people in Greece. Não conheço muitas pessoas na Grécia. Sabe, não estou falando sobre o momento de conhecer, então não estou usando meet, estou usando no. Ou Cristina knows a lot of people in Greece. I know a lot of people in Greece, and I know a lot of Brazilians too. Exactly. You know them from the internet. Exactly. Yeah, and I know a lot of people in Goiânia. Então, pessoal, o que nós aprendemos é a tradução para conhecer não é tão simples. Conhecer não significa apenas não, mas em diferentes contextos temos diferentes jeitos de dizer. E como conhecer é uma palavra comum e do dia a dia, essas diferenças são muito importantes porque essas frases são muito comuns. E assim que uma língua funciona, não pode confiar nessas traduções simples que às vezes vocês encontram na internet. Uma palavra em português, uma palavra em inglês, acabou. Não acabou. Vocês têm que ser flexíveis e têm que evoluir aprendendo cada vez mais sobre o básico. Então, obrigado por ter assistido ao vídeo. Nós esperamos que vocês gostaram do vídeo. Isso, por favor, dê seu like, seu joinha, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau! Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!